Olá, pessoal da Uniluz, União Espírita Caminho da Luz. Me chamo Emanuel, sou trabalhador do Grupo Espírita Regeneração e trago aqui meu abraço fraterno nesse momento de reflexões, dando continuidade aos nossos estudos doutrinários, ao conhecimento do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Agradeço imensamente o convite feito pela casa. É uma casa que eu amo muito, que tenho muitos amigos, que já tive a oportunidade de estar presencialmente, trocando ideias, trocando afetos, e que principalmente pude conhecer o trabalho solidário, o trabalho de expansão do conhecimento espírita e cultivar e continuar cultivando amizades e esses laços de afeto que estreitam e que nos fortalece na caminhada. Então, eu trago aqui um abraço fraterno do Regeneração para todos que fazem a Uniluz, né, União Espírita Caminho da Luz. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, que vai falar dos bem-aventurados os aflitos, e é um capítulo muito importante, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas como também é um capítulo muito importante para todos nós que buscamos auxílio na casa espírita. Mas antes de nós adentrarmos a nossa aula, né, nossa reflexão da, da tarde de hoje, nós vamos fazer uma prece, como é importante todo o trabalho espiritual, iniciar e finalizar com uma prece para podermos nos harmonizar. Então, nesse instante, eu convido todos que estejam assistindo essa palestra virtual a elevar o pensamento ao alto e, mais uma vez, nos conectarmos a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais, rogando humildemente o amparo e o auxílio dos benfeitores espirituais, de toda a equipe que nos socorre sempre nos momentos que mais precisamos. E que o amor e que a paz de Jesus, que é sempre a bússola que nos guia na nossa caminhada terrena, e que seu evangelho é como o sol que brilha sobre as nossas cabeças, nos fortalecendo, trazendo fé, esperança e confiança, e que dias melhores virão. E assim sendo, Mestre Jesus, te pedimos para iniciar mais uma palestra, mais um estudo doutrinário na tua santa e divina paz. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, como havíamos falado antes, o nosso estudo dessa tarde encontra-se na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, gente, é um capítulo importantíssimo do Evangelho, porque a maioria das pessoas que buscam a casa espírita, que buscam um atendimento religioso, ou psicológico, ou filosófico, de alguma forma, elas vão, né, de encontro a essas localidades, a esse auxílio, por conta da dor. E esse bem-aventurados dos aflitos é um dos mandamentos, né? Perdão, dos mandamentos não, é um das bem-aventuranças proclamadas por Jesus lá na montanha, né, o Sermão da Montanha. E é interessante como o tema dessa tarde ele vai trazer uma outra visão, uma forma diferente de visualizar essas aflições. O tema, como já está hoje, foi divulgado, se chama O Mal e o Remédio. O Mal e o Remédio. E só para a gente ter uma ideia, lá no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim: bem-aventurados os que choram, né, porque serão consolados, bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E o interessante disso tudo, né, nesse item, o mal e o remédio, é que a espiritualidade, e mais especificamente Santo Agostinho, ele é o irmão espiritual que assina a mensagem, né, lá em Paris, em 1863.
Santo Agostinho ele traz uma reflexão importantíssima, principalmente para os nossos dias atuais, porque nós vivenciamos, né, uma atualidade onde muitos acontecimentos nos trazem aflição, aflições, né, nos deixam em situações muitas vezes vulneráveis, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista social, psicológico e espiritual. Enfrentamos momentos em que a humanidade transita, né, desse patamar que nós conhecemos amplamente, né, por estudarmos a doutrina espírita, essa categoria de expiação e prova, transitamos, ou seja, caminhamos para o mundo de regeneração, ou mundo regeneradores, como está dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é importante disso tudo é nós criarmos uma consciência de que esse estágio de aflição, de dores, de problemas, de mal, em que a humanidade vivencia atualmente, é um momento passageiro, é uma realidade passageira. É sempre importante, ao lidar com essas problemáticas do nosso dia a dia, termos um olhar de espírito imortal. Temos um olhar de espírito imortal. E isso, muitas vezes, vai ser algo um pouco complexo de conseguirmos lograr, né? Por estarmos mergulhados intensamente no mundo material, por algum motivo, em alguns momentos, nos desconectamos do Criador, ou seja, da nossa essência, da nossa realidade espiritual. Por isso que a doutrina espírita, ela vem, como está lá no Livro dos Espíritos, né? A influência que o espiritismo vai exercer no progresso da humanidade é justamente libertar os espíritos que estão aqui encarnados do jugo da matéria. Isso tem um detalhe importante, porque libertarmos do jugo da matéria não significa que nós vamos viver como os ascetas, né? Ou como os andarilhos, que ficam por aí sem construir nada de concreto no mundo material. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte que fala sobre o homem no mundo, também deixa claro que o fato de nós estarmos encarnados, vamos ter que cumprir com as nossas responsabilidades no mundo material. É aquela passagem do dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Nós não podemos nunca perder esse vínculo e perder a consciência de que nós somos espíritos vivenciando uma experiência temporária na matéria. Mas se nós estamos na matéria, nós temos responsabilidades, nós temos situações a serem cumpridas, resgates, provas, expiações, missões, reconciliações, desenvolvimento intelecto moral. Ou seja, o espírito, mesmo estando vivenciando uma temporalidade na matéria, ele tem seus compromissos no mundo material. E a característica do planeta Terra atualmente é uma característica de expiação e de provas, onde ainda o mal, a dor, o sofrimento, as angústias, os problemas são sinais muito fortes e muito evidentes do nosso planeta, da nossa sociedade. Por isso que visualizar esse cenário, né, atual, com a visão do espírito imortal, já é um grande passo para conseguirmos manter a tranquilidade, a serenidade perante os problemas. Certa feita, Haroldo falou em uma das suas palestras, Haroldo Dutra, né, estudioso espírita, falou em uma de suas palestras, que a grande problemática da humanidade é que muitos, mesmo aqueles, veja só que interessante, mesmo aqueles que já conhecem a doutrina espírita, ou que têm, pelo menos, na sua filosofia de vida, o princípio da reencarnação, né, são pessoas reencarnacionistas, mesmo que não sejam espíritas, ainda assim essas pessoas têm dificuldade de lidar, né, com as adversidades da vida com o olhar da imortalidade. E o que é ver as coisas, né, lidar com os problemas com o olhar da imortalidade? É compreender, entender e, além de mais, praticar essa espiritualidade mortal,
de que essas situações que nós vivenciamos são temporárias e que nós devemos sempre manter a fé no futuro, trilhar nosso caminho, trabalhar para o nosso progresso, praticar o autoconhecimento para desenvolver a reforma interior, ajudar aqueles que estão lá na retaguarda, pedir auxílio àqueles que já estão à frente de nós. Vamos ter essas lutas, essas batalhas diárias, que são muito mais contra nós mesmos do que contra os outros, mas sempre com aquela visão de que isso que eu estou passando agora é temporário e que eu devo sempre manter meu olhar no objetivo futuro, ter a fé no futuro, ou seja, olhar as situações do mundo material numa perspectiva imortal de que isso irá passar. É muito complicado e é muito difícil ter essa visão quando estamos mergulhados no mundo material. Tanto que nessa própria passagem aqui do Evangelho, do item o mal e o remédio, o Santo Agostinho ele vai falar algo bem interessante. Inclusive, ele fala, já antecipando um detalhe da nossa aula, das nossas reflexões, ele fala que muitas vezes os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia são reflexos das nossas escolhas, e escolhas conscientes e escolhas inconscientes. Emmanuel, como assim escolhas conscientes e inconscientes? São as expiações e são as provas. Porque, gente, a expiação e a prova, muita gente às vezes, não consegue compreender ou distinguir as duas. Mundo de expiação e prova. Vamos lá. Expiação é justamente a colheita do plantio. Eu tenho minhas escolhas, meus pensamentos, meus atos, só que eu tenho que lembrar sempre que tudo isso vai ter uma repercussão no futuro, vai ter um retorno. É a lei natural do universo de causa e efeito. Em outras tradições, filosóficas orientais, se conhece como karma. O karma, muito mal compreendido e assimilado pelos espíritas, não necessariamente significa algo ruim. Karma é justamente tudo aquilo que tem um retorno perante as nossas escolhas. Quando nós estamos reencarnados, e graças a Deus existe o esquecimento do passado, porque provavelmente muito de nós não conseguiríamos trilhar um novo recomeço, como André Luiz fala no livro Nosso Lar, na introdução, nós não conseguiríamos recomeçar se lembrássemos dos nossos equívocos do passado. Mas ainda assim, por estarmos mergulhados nesse esquecimento temporário, muitas das nossas dores, das nossas problemáticas são esses reflexos do passado, de tempos pretéritos. Porém, nem tudo que nós sofremos na matéria tem como a sua origem a lei de causa e efeito. Existe algo também chamado, na nossa programação reencarnatória, e isso nós estudamos muito bem na aula do ESD, quando estamos no módulo 6, se não me falha a memória, que vai falar sobre a pluralidade das existências. Tem lá 3 aulas germinadas que vai falar sobre o retorno da alma ao mundo material, E aí fala do processo da programação reencarnatória, do processo do nascimento e a infância. E nós vamos ver que muitas vezes, dependendo do grau evolutivo do espírito, nós vamos programar nossa reencarnação. Emmanuel, então quer dizer que não existe livre-arbítrio, se existe uma reencarnação programada, não é isso, gente. Nós vamos programar uma reencarnação com objetivos, com metas. Agora, obviamente, quando eu reencarno, que eu mergulho na densidade do mundo material, das paixões, da matéria, eu vou ter meu livre-arbítrio e vou ter minha livre consciência. Dependendo das minhas escolhas, eu posso alcançar aquela meta, aquele objetivo que foi traçado na minha programação reencarnatória de forma mais fácil ou de forma mais difícil. Vai depender dos caminhos que eu vou escolher para percorrer com o objetivo e a meta de alcançar, de lograr aquele objetivo que foi traçado lá na reencarnação, na programação reencarnatória no mundo espiritual, quando eu estava me preparando para voltar para a Terra. E aí o nome disso se chama prova. Eu escolho passar por provas
para conseguir evoluir mais depressa, ou então para provar para mim mesmo que eu já consigo vivenciar aquela experiência sem tanto sofrimento, sem tantas dificuldades, né? Por isso que temos essa diferença da expiação e da prova, que seria mais ou menos essa lei de causa e efeito de forma consciente ou inconsciente. Porque nós sabemos que tudo que nós damos, recebemos. Como fala a música de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Só que muitas vezes isso é escolha nossa mesmo. De forma consciente, eu escolho passar por aquela dificuldade. E aí Santo Agostinho, ele vem falar o seguinte: por que nós vamos reclamar, né, murmurar? Veja só como é que ele diz, como está aqui no Evangelho. Como desencarnados, quando planejeis no espaço, escolheres as vossas provas, por vos julgardes bastante fortes para suportar. Por que murmurar agora? Né? Por que murmurar agora? Vós, que perdistes a riqueza e a glória, quereis sustentar a luta com atenção e vencê-la. Nós vamos observar que nós temos esse esquecimento, mas a doutrina espírita vai trazer para nós essa realidade de que muitas vezes nós optamos passar por aquela prova. Mas vamos guardar um detalhe nisso, para a gente ver mais à frente. Escolhemos passar pela prova, mas existe um detalhe do livro nossos irmãos espirituais que nos auxiliam na caminhada, nossos mentores, nossos guias, instrutores espirituais, eles não estão condicionados unicamente ao sofrimento por sofrer, né? O sofrimento por sofrer, senão seríamos masoquistas, o sadomasoquista, o prazer pelo sofrimento, o gostar de sofrer. E isso é uma ideia trazida, né, de forma muito forte nas ideias cristãs do passado. Então, correntes religiosas do passado, dentro da cultura judaico-cristã, traz essa ideia do sofrimento, de que eu tenho que pagar pelos pecados para conseguir ser salvo. O Espiritismo vem desconstruir isso. Por isso que o nome do item que nós estamos estudando é o mal e o remédio. Porque nós não vamos ver mais as expiações e as provações terrenas como um castigo, né? Como algo penoso, algo sofrido, que eu tenho que ficar me lamentando, me arrastando a reencarnação inteira, porque eu vou esperar algo melhor vir no futuro. Não é essa a ideia espírita. Vamos desconstruir esse conceito do sofrer por sofrer. Não. O mal, ele vai vir, muitas vezes, como a gente já está vendo, e eu ainda arrisco dizer que o mal ainda vem, não é muitas vezes, é na sua totalidade como reflexo das nossas escolhas. É como Joana de Ângeles fala, amplamente na sua obra psicológica. A luz e as sombras se encontram dentro de nós. Agora, as nossas atitudes, pensamentos, palavras, estão alimentando mais o quê? A luz ou a sombra? O que é que nós estamos permitindo habitar em nossos corações? As trevas ou a luz? Então, nós vamos ver que o mal vem como realmente uma consequência das nossas escolhas. Uma consequência das nossas escolhas. E aí eu quero deixar bem, né, aquele detalhe que eu falei sobre a questão do livre-arbítrio. Vamos guardar mais para frente. E aí o que é que acontece? Né? Muitas vezes, os nossos sofrimentos e as nossas dores vão ser oportunidades de crescimento espiritual, intelectual e moral. Isso já se tornou um clichê dentro das palestras, né, do movimento espírita. Nós já sabemos de forma bem clara que os nossos problemas devem ser vistos do ponto de vista de que aquilo é uma oportunidade de crescimento. Mas como é que nós vamos trabalhar essa ideia dentro de nós, né? Como é que nós vamos trabalhar essa ideia dentro de nós? Porque mudar a forma de enxergar a vida não é algo tão fácil. Porque como somos seres, né, eternos, ou podemos dizer, deixa eu reformular para algo mais comum dentro da doutrina.
nós, como somos seres imortais, espíritos imortais, já vivenciamos muitas experiências na matéria. E essas experiências foram trazendo para o nosso inconsciente, ficaram sendo gravadas no nosso perispírito, de forma muito forte, enraizadas mesmo alguns conceitos, como, por exemplo, esse conceito do sofrimento para pagar pecados, que ainda é algo muito forte. Então, enxergar o problema como uma oportunidade de crescimento vai exigir de nós uma desconstrução e a construção de um novo conceito de visualizar aquela problemática do ponto de vista mortal, do ponto de vista da imortalidade, como nós estávamos falando antes. Então, nós vamos observar, por exemplo, que a vida na matéria vai, de alguma maneira, nos seduzir para situações dolorosas. Nós condicionamos muitas vezes a nossa felicidade em bens materiais, nas pessoas e nos prazeres. E, gente, tudo que é perecível, tudo que é temporário, tudo que a traça corrói, que os ladrões roubam ou que nós perdemos, não traz a felicidade plena, não traz a felicidade em plenitude. Nós não seremos felizes se eu tiver um celular da última geração, ou se eu tiver meu guarda-roupa abarrotado de marcas. Não, eu não serei feliz, eu estarei feliz. Porque existe uma diferença entre ser e estar. Estar é um estado temporário da matéria, das sensações e percepções que nós temos, né, dessa dimensão física. O ser já é um estado de plenitude, de atemporalidade. Eu sou, em essência, independentemente de estar com coisas, com pessoas, ou vivenciando momentos prazerosos para a carne, para a matéria, ou não. Eu vou ser, e não apenas estar feliz. Então, nós temos que desconstruir essa ideia de que eu só vou ser feliz se eu tiver as coisas. Ou se eu tiver com aquela pessoa que eu amo muito e, às vezes, aquela pessoa não tem uma sintonia comigo, não comunga dos mesmos ideais que eu, e eu quero manter uma relação com ela, afetiva, ou às vezes até sexual, porque eu tenho aquele desejo por ela. Ou então, muitas vezes, eu condiciono a minha felicidade a festas, a comprar, a ir ao shopping, a ir a um show, a ir a uma balada. Então, todas as vezes em que eu não estiver vivenciando esses momentos, eu não estarei feliz. Então, eu entro numa condição de sofrimento. Como nós sabemos que a vida na matéria vai trazer, né, essas probabilidades, não, mas essas oportunidades, a vida na matéria vai trazer essas oportunidades de crescimento que vem através da dor, e eu quero fugir, né, dessa ideia do sofrer apenas por sofrer, porque eu ainda não entendi que o sofrer deve ser visto como uma oportunidade de crescer, porque, na verdade, eu só sofro como eu vejo. Veja como isso é lindo, gente, isso é lindo, é muito profundo, porque a doutrina espírita vai mudar a forma de eu enxergar a dor. Porque tem alguma coisa filosófica que é bem interessante. A dor, ela vai ser algo natural da vida humana. É uma experiência da vida humana. Pelo menos nessa atualidade. De expiação e prova, nessa categoria do nosso planeta, a dor vai ser uma experiência humana. Agora, o sofrer já é a forma como eu vou lidar com a dor. Por isso que o príncipe Siddhartha, o Buda, ele falava que a dor ela é inerente à vida humana, mas o sofrimento é opcional, porque vai ser como eu enxergo aquela dificuldade. Então, a partir do momento, né, que eu consigo desconstruir essa ideia de que eu só vou ser feliz, que eu só estarei feliz tendo coisas, ou então estando com alguém, ou vivenciando momentos prazerosos, eu vou conseguir, além de ter essas coisas, porque nada impede de eu ter meu celular, de eu ter roupa, de eu ter um carro, nada impede de estar vivenciando um afeto, né, um grande amor, uma cumplicidade, com um espírito afim,
fé, que comunga comigo e quer caminhar, crescer comigo naquele ideal. E também nada impede de eu ter meus momentos de lazeres, de repouso, de fazer uma viagem, sim, de ir para um show de uma banda favorita. O que a doutrina espírita diz é que nós podemos, de forma equilibrada, vivenciar essas experiências terrenas, mas sem nunca esquecer da nossa conexão com o Criador, com Deus, com a espiritualidade superior, seja lá como nós compreendemos o que é essa força maior, o que é essa divindade que se manifesta nas nossas existências. E não compreender isso vai trazer uma forma de enxergar, de ver o mal apenas como sofrimento, apenas como dor e como sofrimento. Por isso que aqui na mensagem do Evangelho, né, o Santo Agostinho, ele vai trazer até o exemplo de Jó. Quem é que não lembra de Jó, lá da Bíblia? Né, que sofreu, perdeu filho, perdeu esposa, perdeu posses, perdeu a saúde, perdeu a dignidade e manteve-se até o fim crente a Deus, com fé em Deus. E aí vai entrar um assunto que eu acho às vezes até um pouco polêmico, e que as pessoas não compreendem muito bem essa questão de ter fé. Porque nós muitas vezes escutamos o seguinte: um jovem se jogou lá do 20º andar, falta de fé. Fulano está com depressão, é falta de fé. Menino, eu soube que a minha vizinha teve um surto, quebrou tudo dentro de casa, é falta de fé. Nossa falta de empatia, né, nossa falta de indulgência, de bondade para com os outros, é que faz a gente observar que aquela postura, muitas vezes temporária, por conta de situações que nos trazem realmente muita dor, é falta de fé. E às vezes o falar falta de fé caiu no gosto das pessoas como ter apenas um credo religioso, né, de aparência. E vejam só que Kardec combatia muito isso, né? O cultos exteriores, a fé apenas pela aparência, a fé religiosa que eu falo, né? De ter uma ligação com uma determinada denominação religiosa apenas de aparência. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem em que também ele fala, né, do cultos exteriores, das partes ritualísticas, das vestes, né, do sacramento, de que muitas religiões, e se nós espíritas não tomarmos cuidado, às vezes a gente também entra nessa sintonia de se preocupar muito com as aparências, com a estrutura da casa, se vai estar limpinha, tudo, e a gente esquece de ver como está o nosso amor, como está o nosso afeto, como está o nosso carinho, a nossa compaixão, empatia. Será que eu estou recebendo o irmão que está chegando? Seja bem-vindo. Que bom que você pôde vir, dar um abraço, apertar a mão. Como é que você vai? Está tudo bem? Precisa de algum auxílio? Será que nós, mesmo sendo espíritas, porque o espiritismo não existe muito, né? Ou, na verdade, deveria, teoricamente, dentro dos princípios kardecianos, não deveria ter cultos externos, né? Rituais, vestes, sacramento, imagens, não tem isso na doutrina espírita, né? Nas instituições espíritas não tem. Apesar de ter um modelo que segue um padrão, né? A palestra, o passe, a água fluidificada, tem um certo padrão, mas não chega a ser um ritual religioso, como Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente entra muito nessa ideia de julgar a fé do outro apenas do ponto de vista institucional, onde eu acredito que ter fé, veja só, a ideia de ter fé é ir à igreja, ou ir na casa espírita, ou ir num terreiro de religião de matriz africana, ou ir na sinagoga, ou ir na mesquita, ou ir no templo de meditação, né, um templo budista, enfim, é ir numa casa religiosa e ter uma experiência religiosa de um dia, de um final de semana. Então eu acho que ter fé é isso. E gente, para a doutrina espírita, para o evangelho, para Cristo, ter fé ter fé é ter fidelidade à providência divina. É ter confiança. É crer, ou seja, é acreditar
que Deus está providenciando sempre o melhor para a nossa existência. Ainda que nós não possamos enxergar de imediato as situações que acontecem em nosso derredor, temos que ter aquela visão. Lembra como falamos no início? Aquela visão do amanhã, a visão da imortalidade da alma, que enxerga além dos limites da matéria. E é isso que Santo Agostinho ele vem falar. E desse mal que nós enfrentamos, né, essas dificuldades, esses problemas que são inerentes, gente, faz parte da experiência humana, o processo de dor. Porque as experiências que nós vamos trazer como consequência das nossas escolhas pretéritas ou atuais vão trazer esse desconforto. Por isso que aqui no Evangelho tem lá na mensagem a paciência, quando fala que que a dor é uma bênção que Deus enviou a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus enviou a seus eleitos. Porque é através da dor que vai fazer com que a gente cresça. Porque, na verdade, a dor é aquele momento dizendo assim, isso aqui não está muito bem. Vamos se mexer, vamos mudar as peças do jogo, vamos modificar a forma de enxergar isso aqui para ver se a gente consegue dar uma alavancada na nossa existência, sair da nossa zona de conforto, e isso tudo vai proporcionar justamente o desconforto que nós vamos compreender com dor. Agora, se eu não enxergo dessa forma, aí eu venho sofrer. Aí vai entrar o sofrimento. Por isso que nós vamos insistir muito, continuar insistindo nessa visão que o Evangelho, porque Jesus já ensinou isso, e que o Espiritismo vem resgatar essa essência de que a dor é uma oportunidade de crescimento, que o próprio Cristo exemplificou, mas que, infelizmente, por interesses políticos, econômicos, de poder, foi ficando esquecido, na caminhada cristã, por conta dessas situações que a gente já conhece, que quem estuda história sabe como as instituições religiosas veio, de certa forma, distorcendo o ensinamento da Boa Nova, do Evangelho. Mas aí a doutrina espírita vem como o Consolador prometido pelo próprio Jesus, em resgatar a essência cristã e trazer esses conceitos de novo para nós. Então, Santo Agostinho, ele fala o seguinte, olha esse trecho aqui que interessante, do item o mal e o remédio. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Vejam só, obsessões cruéis e males cruciantes. Gente, muitas vezes nós reclamamos de problemas, reclamamos de dores, de dificuldades. Mas, às vezes, nós não temos o olhar da empatia de observar em nossa volta e perceber quantos irmãos e irmãs estão sofrendo muito mais que nós. É nessa perspectiva que a gente compreende uma mensagem de Joana de Ângeles, que até foi narrada no filme do Divaldo, onde ela fala assim, aquele que enxuga a lágrima dos outros não encontra tempo para chorar. Se a gente olha isso por cima, a gente vai até achar que é um absurdo. Então, quer dizer que eu não tenho o direito de chorar? Minhas dores? Tem. O que Joana quer dizer é o seguinte, você tem sua dor, você tem seu problema, é válido, Você não tem que negar isso. Tem que realmente vivenciar essa problemática e conseguir caminhos para triunfar sobre ela. Agora, quando nós conseguimos também olhar a dor do outro, eu consigo, por algum momento, ou de alguma maneira, visualizar que eu não estou sofrendo sozinho. Que não é um privilégio, se podem me dizer, do ponto de vista de crescer a partir da dor, não é um privilégio só meu. O outro que está na caminhada comigo também está sofrendo. Aliás, nós não estamos encarnados num mundo de expiação e prova, onde a maioria dos espíritos que aqui habitam estão vivenciando essas experiências de resgate, de provas e expiações. Observe nossa volta, veja a pandemia. Gente, é uma provação coletiva. A humanidade toda foi atingida, desde o mais rico ao mais pobre, o negro, o branco, o heterossexual, o homossexual, a mulher, o homem, a criança, o velho.
Vejam quantos irmãos e irmãs desencarnaram, né, por conta da pandemia. Vejam quantos tiveram problemas financeiros, empresas quebradas, escolas estão paradas, as crianças, né, tendo essa dificuldade de aprendizagem sem as aulas, ou então com a aula online. Mas vejam como todo o planeta foi afetado pela pandemia. Agora, como é que eu estou olhando essa oportunidade? Como é que eu estou vivenciando a pandemia? Se eu tenho uma condição de estar bem, né, de estar legal, porque a minha experiência terrena proporcionou que eu estivesse passando, como fala lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, né, a minha existência terrena está proporcionando que eu esteja passando pela prova da riqueza, ou então da condição financeira mais equilibrada. Nós temos que estender a mão para aqueles irmãos que não estão nessa condição, que estão passando pela experiência da pobreza, né? Aí está a oportunidade de ter um momento de dor, de pandemia, mas que eu tenho condições de estender a mão para aquele que está precisando. E isso nós só estamos falando do ponto de vista material. Mas quantas pessoas estão sozinhas? Será que a gente consegue ligar? Será que eu consigo pegar o telefone e ligar para um amigo que eu sei que está morando sozinho? Ou então para um conhecido que eu sei que a mãe desencarnou, né? Ou então para dar uma aula via aqui, ó, internet, para os filhos do meu colega, que ele não está conseguindo fazer a tarefa com os filhos, eu sou pedagogo, então eu vou lá, vou dar um auxílio. Veja como eu tenho a oportunidade, de alguma maneira, nem que seja com um abraço, com um bom dia, com uma palavra amiga, com uma mensagem pelo WhatsApp, eu tenho uma forma de auxiliar aquele outro que está em sofrimento, sabendo que assim eu vou conseguir aliviar a minha dor. E aliviando minha dor, eu consigo até me concentrar melhor e encontrar um caminho para recuperar e para conseguir triunfar sobre essa dor. É sobre essa minha dor que eu estou passando. Vejam como o próprio Santo Agostinho fala isso, né? E aí ele pergunta, que remédio é esse que nós temos, né, para conseguir, de certa forma, nos precaver, nos auxiliar dessas dores cruciais. E aí ele fala, só um é infalível, a fé. Céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, ao anjo, a vossa cabeceira vos apontará com a mão um sinal da salvação e o lugar que um dia ocuparás. A fé é o remédio certo para o sofrimento. A fé é o sofrimento, perdão, a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ter confiança, acreditar na providência divina, saber que tudo passa e que essa experiência vai deixar o aprendizado acumulado e que eu vou conseguir visualizar um mundo melhor após a tempestade. Vejam que interessante. Lembra quando nós falávamos, lá no início eu pedi para a gente guardar esse detalhe do livre-arbítrio, né, do livre-arbítrio, porque muitas vezes nós temos nossas programações para serem cumpridas, mas Emmanuel, no livro Consolador, ele deixa bem claro que às vezes eu posso até vir para cumprir uma expiação bem dolorosa, mas quando, né, a lei universal de causa e efeito, ou seja, a justiça divina, me encontra na prática do bem, do amor e da caridade, aquela dificuldade que eu iria enfrentar, ela vai ser, ó, amenizada. E não vai ser amenizada porque eu vou deixar de cumprir aquela minha expiação. Eu vou deixar de vivenciar a minha aprovação. Não é apenas isso. Pode acontecer? Pode. Mas não é apenas isso. O que fala Emmanuel que as nossas dores vão ser amenizadas é porque dentro da perspectiva espírita evangélica, quando nós somos, né, estamos nos esforçando no caminho do bem, da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo, as dores elas vão passar de forma mais suave, mais leve, porque a minha mente e os meus pensamentos estarão focados em evoluir, em ajudar, em progredir, em não julgar. Nós não podemos, nós não temos condições morais para julgar a escolha dos outros. Podemos orar, né? Podemos orar. Essa palestra
né, está sendo gravada e vai ao ar dia 23, se não me falha a memória, um domingo. Mas nós estamos vivenciando na atualidade, no ano 2000, mês de agosto de 2020, nessa presente data, algo que chocou, estarreceu toda a sociedade, que foi o caso da menina, né, que teve o abuso do seu próprio tio com 10 anos de idade, uma criança de 10 anos, e acabou engravidando. E por conta dessa gravidez, os médicos que acompanhavam o caso na justiça, né, detectaram, diagnosticaram que por conta da sua tenra idade, 10 anos de idade, uma criança, ela não teria condições, né, fisiológicas, biológicas de sustentar uma gestação e ela poderia até desencarnar no momento do parto, tanto ela como o bebê que iria nascer. E aí foi concedido o direito dela abortar. O aborto, gente, perante as leis divinas, e como está dito lá no Livro dos Espíritos, é uma transgressão terrível à vida. Apesar de que no Livro dos Espíritos fala, quando Kardec pergunta, e se aquela gestação põe em risco a vida da mãe, né? Qual das duas vidas nós devemos escolher? E os espíritos superiores afirmam que optaremos pela vida daquele que já existe do que aquele que ainda irá nascer, né? E dentro dessa perspectiva, a criança se encaixaria nesse detalhe, porque ela correria o risco de desencarnar se continuasse com a gestação, mas independentemente desse ponto que está no Livro dos Espíritos, ou das minhas convicções religiosas, não nos cabe julgar, não nos cabe orar. Orar por uma criança de 10 anos de idade, que desde os 6 estava sendo abusada, orar pelo espírito que não pôde reencarnar por conta do aborto, que é uma dor muito grande. Orar, inclusive, pelo criminoso que praticou o abuso, porque nós sabemos que as nossas escolhas vão repercutir no futuro e deve ser algo terrível quando nós nos comprometemos com a dor e a violação do nosso próximo. Então, nós sabemos que dentro da perspectiva da imortalidade, não existe, né, culpados e inocentes. Existem seres espirituais que estão ali vivenciando aquela experiência, mas não podemos nunca, jamais julgar, apenas acolher amorosamente e orar. Orar e pedir para que aquele mal sirva como exemplo para nós. Por isso que no Evangelho, Jesus falava que é necessário que venha o escândalo, é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo. Qual é esse escândalo que Jesus falava no Evangelho? São essas situações terríveis que, infelizmente, nós vivenciamos, nós assistimos estarrecidos da nossa casa. Aquelas criaturas protagonizando aquela situação lamentável que ocasionou, antes de tudo, uma família que não tinha uma estrutura, que proporcionou um tio se aproximar de uma criança durante 3 anos de abuso, 4, 3 anos, que culminou numa gestação que, infelizmente, finalizou em um aborto e que um espírito teve a sua oportunidade de vir à Terra interrompido. Vejam quantas sequências tristes que culminaram numa situação terrível. É um escândalo. É necessário para que nós possamos visualizar aquela dor, aquele mal, e tomar aquele mal como um remédio. Que remédio? Da prevenção, de olhar mais para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, de preparar a nossa infância, nossas crianças, perdão, nossos jovens, para serem adultos saudáveis, não só saudável do ponto de vista físico, mas mental, da personalidade, da ética, da moralidade. Os escândalos existem para que nós possamos enxergar aquelas criaturas que estão ali envolvidas naquela trama de tristeza e de sofrimento, para que nós possamos despertar em nosso coração a compaixão, a empatia, o não julgar e, além do mais, que a gente consiga trazer para nós aquele exemplo de como não devemos fazer as coisas, de como as coisas não devem ser concretizadas. Caminhamos para a nossa, né, para o fim da nossa
palestra, da nossa reflexão, trazendo aqui um exemplo também de uma personagem da Boa Nova que teve sua vida toda tocada pela dor e pelo sofrimento, ou pelo dito mal, como muitas vezes nós enxergamos, mas que ao teu encontro com Jesus, ela teve essa fé renovada e encontrou o remédio para suas dores, para aquele mal. Né? Recentemente estivemos virtualmente presente no Núcleo Espírita Alta de Souza e nós pudemos falar sobre Verônica, a mulher impura. Verônica é aquela personagem do Evangelho, da Boa Nova, que tinha um sangramento que durava mais de 10 anos, né, e que ela passava por muitas humilhações, foi excluída da sua casa, né, perdeu o vínculo com a família, com os amigos, vivia na rua, era vista como uma mulher impura, porque na época de Jesus, muitas doenças e enfermidades eram vistas como impuras, né? Problemas de sangramento, problemas de cegueira, de deficiência física, problemas de pele, como a lepra, hoje conhecida como hanseníase. Essas pessoas que traziam esse resgate, através de enfermidades, eram vistas como pessoas impuras e eram retiradas do convívio social e jogadas na rua, né? Para serem realmente vistas e tidas como pessoas que não tinham direito do convívio, da misericórdia, do convívio social, né? Do amor, do afeto. E Verônica era uma dessas mulheres. E foi justamente quando ela soube que ela procurou curandeiro, ela procurou médicos, ela procurou tudo para parar aquele sangramento, não conseguia. A medicina da época não tinha esse desenvolvimento. Então, Verônica soube que Jesus iria passar perto de onde ela morava, Cesareia de Filipe, e ela teve aquela fé de que, tendo um encontro com aquele homem que diziam que curava, ela ia ter o sangramento estancado. Não teve outra. Ela foi de encontro ao mestre, né? Essa narração mais detalhada está no livro Premissas do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo. Então, Jesus tem um encontro com Jairo. Jairo diz que a filha dele está enferma. Jesus pede para que Jairo o leve até encontro com a sua filha. E quando Jesus passa por uma rua bem estreita, ela, no meio daquela multidão, a única oportunidade que ela tinha, porque ela gritava por Jesus, ele não ouvia, porque era muita gente, era uma turba, né, como se fala. Então, ela tinha fé que se ela tocasse nas vestes do Cristo, ela seria curada. E aí ela consegue tocar em um princípio, né, de cura fluídica magnética. Quem estuda a doutrina espírita, lá no livro da Gênese, né, na segunda parte, que fala dos milagres segundo o Espiritismo, nós vamos ter um capítulo lá todo sobre os fluidos, falamos tudo sobre o fluido, é o capítulo 14. E depois que a gente estuda a questão dos fluidos, a gente vai ver que tem um capítulo só sobre a questão dos milagres do Evangelho, e fala desse poder, dessa força magnética que Jesus tinha. Gente, Jesus ele era um espírito puro quando esteve encarnado. Ele é. Eu estou falando no sentido que ele esteve aqui presente encarnado. Jesus é um espírito puro, é um espírito superior, é o governador espiritual do nosso planeta. Então, só o fato daquela criatura tocá-lo, magnetismo dele, conseguiu passar pelas vestes e estancar o sangramento daquela mulher. Tanto que Jesus sente que alguém o tocou de forma diferente. Mesmo em meio à multidão, ele sentiu, né? Porque dele saiu virtude, saiu força. Aquela mulher, vendo que foi descoberta, a Verônica, ela vai lá e diz que fui eu, mestre. Fui eu que toquei, porque eu sangro há mais de 10 anos, sou humilhada e rejeitada pela sociedade, e não aguentava mais esse sofrimento. E eu tinha fé. Eu cria que, ao tocar, pelo menos na sua túnica, eu seria curada. Jesus fala algo interessantíssimo que sempre ele diz nas passagens evangélicas. Pois vá, minha irmã, foi a tua fé que te curou. O que é a fé? É o acreditar. Porque quando a gente acredita, quando a gente é fiel, quando a gente tem essa tranquilidade de saber que nada acontece fora dos desígnios de Deus e que tudo acontece para o nosso crescimento, ainda que a gente não consiga entender, ainda que a gente não consiga mensurar essa verdade, a gente tem a tranquilidade e tem a fé. A fé com ação.
Não é aquela fé cega que eu fico esperando acontecer algo mirabolante, miraculoso, que vai cair, não. É aquela fé de ir à luta, né? De promover a reforma interior, de conhecer os meus pontos a melhorar, de sair de casa, estar em movimento, ajudando o outro, né? Reconhecendo os meus erros, e adiante, com a fé de que tudo vai dar certo. Isso também é conhecido como a resiliência. Resiliência é a capacidade de vivenciar os problemas de forma tranquila e encontrar a melhor saída, o melhor caminho para driblar, né, driblar essas dificuldades. É ter essa fé. A fé vai condicionar em nós, né, pensamentos e vontades que vão promover situações, inclusive de cura, né, de cura. Porque a minha fé, a sua fé, a nossa fé será sempre o melhor remédio para os males que ainda afligem nosso planeta. Por isso eu quero deixar essa mensagem final dizendo o seguinte: você que está me ouvindo agora, como eu, em muitos momentos chorou, chora, às vezes se tranca no quarto, às vezes no banheiro, embaixo do chuveiro, derrama muitas lágrimas. Qualquer pessoa que esteja ouvindo, que em algum momento da sua vida vivenciou aquela dor crucial, que parecia que nada iria dar certo. Veja, nós estamos aqui, todos os dias o sol nasce, e nós temos a oportunidade no livro da vida de escrever mais uma página da nossa história. Todos os dias o sol brilha sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. E Deus nos oferece essa oportunidade de crescer, de caminhar, mesmo ainda em meio aos espinhos. Mas nós nunca estaremos desamparados. Nós sempre temos corações orando, vibrando por nós, nossos mentores espirituais, nossos amigos e companheiros de caminhada da família, do colega, um conhecido, um vizinho, por que não? Um morador de rua que às vezes nos traz um auxílio sem menos nós esperarmos. Então acredite, confie, saiba e tenha aquela tranquilidade de que esse mal é passageiro, de que nenhuma dor dura para sempre. E que todos os dias, no final da noite, depois que a escuridão parece não ter fim, depois que as trevas assombram a nossa existência, a nossa mente e as nossas vontades de viver parece não ter fim, o dia amanhece, a aurora do amor brilha e todos nós teremos uma nova chance para recomeçar sempre. Por isso que quando Allan Kardec perguntou à espiritualidade qual é a forma de evoluir mais depressa, resistindo ao mal e ainda manter uma relativa felicidade neste mundo, os espíritos superiores responderam ao codificador o seguinte: conhece-te a ti mesmo, porque conhecendo a ti mesmo, tu compreenderás que para a vida material basta a posse do necessário, e para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Que nós possamos ter fé sempre. E eu deixo aqui o abraço fraterno de todos que fazem o Grupo Espírita Regeneração, dizer que sinto muita saudade de estar presencialmente na Uniluz, nos estudos do NEP, né, nos estudos da casa, nas palestras, nos encontros da juventude, nas ações sociais, de adquirir livros maravilhosos naquela livraria que eu amo, mas que logo, logo estaremos juntos novamente. E eu convido mais uma vez a todos a levar o pensamento em comunhão com Jesus, agradecer por esses momentos, mestre, em que tivemos aqui unidos e reunidos através dessa plataforma digital para refletir, estudar e conhecer um pouco mais do teu evangelho e dos ensinamentos da doutrina espírita. Nos fortalece, Jesus, a caminhada, cultivando sempre em nosso coração a fé inabalável de que dias melhores virão. A confiança, a coragem, a esperança para poder enfrentar todas as adversidades da vida
e compreender que muitas vezes, onde parece não ter solução, onde a nossa vida parece ter chegado ao fim, sempre uma luz brilhará no fim do túnel, mostrando para todos nós que a vida é bela, que mesmo perante as dores e os sofrimentos, novas moldagens, novas moradas, novas oportunidades surgirão para o nosso crescimento e para que possamos um dia enxergar a vossa divina imagem refletida em nosso próximo, em nós mesmos. E teu amor, tua paz e tua luz permaneça conosco hoje e sempre, mestre amado. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. Muita paz e gratidão. Até a próxima.